Começando oficialmente a live de reforma tributária, já me apresentei para vocês, e a reforma tributária ela é enorme, né? É o erro que muita gente está começando para tentar entender tudo de uma vez só e ao mesmo tempo e acaba que não está agindo em nada, né? Então, para a gente desmistificar um pouquinho tudo isso da reforma tributária, a gente chamou um time de peso aqui. Eu vou apresentar para vocês, então, para dar já a boa tarde ao Alexandre da Fonte Filho, da Fonte Advogados. Ele é referência internacional na Tax Chambers e Partners por 9 anos consecutivos, com mais de 30 anos de experiência e formação em Harvard. Ele traz também segurança jurídica necessária para grandes decisões fiscais. Então, boa tarde, Alexandre, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Karina. Muito obrigado pelo convite, né? Agradeço em seu nome, todo o time da Conta Azul, a satisfação de estar com vocês aqui. Muito bom, obrigada. Vou convidar aqui também para dar uma boa tarde para a Mércia Braga, da Machados Meyer Advogados. A Mércia é especialista em tributos e em direitos, em um dos escritórios mais admirados do Brasil, né? Boa tarde, Mércia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Karine, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar participando aqui com vocês. Espero um pouquinho aí da experiência que a gente tem, né, acumulada aqui no escritório. Espero conseguir contribuir aqui com o nosso bate-papo. Isso. A Mércia, né, ali no escritório dela, inclusive, eles já estão bem focados mesmo na análise de impactos operacionais e econômicos da reforma tributária, né? Exato, Karine. A gente vem Muito. aí atuando com vários setores e a ideia é trazer aqui uma visão, junto com os meus colegas, com o Alexandre e os demais, desses impactos, uma visão mais pragmática, né, de quais são os próximos passos que os clientes e os parceiros da Conta Azul devem estar observando. Muito bom. Seja bem-vinda também. Dando Obrigada. continuidade às nossas apresentações, nós temos aqui também a Nilceia Marques, da Toque Contábil. A Nilceia é a nossa parceira, embaixadora aqui, é CEO, empresária também há mais de 25 anos no mercado contábil. Ela traz a visão prática de quem vive, de fato, o dia a dia do escritório, né? E traduz muito também essa parte das leis para o cliente. Seja muito bem-vinda, Nilceia, a mais um evento aqui na Conta Azul. Olá, Karine. Boa tarde a todos. Foi um prazer receber esse convite e esse time de peso, né, nesse debate, que é um debate que atinge a todos os empresários. Começa agora em 2027, mas é de longa data e pede que sejam tomadas decisões de imediato, né? Então, assim, nada de adiar para 2027, é hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Isso, exatamente. Por último, vou convidar aqui também o Alexandre Royer, trabalha aqui na Conta Azul também, do nosso time de produto, mais de 15 anos de experiência em gestão de produtos e no contexto fiscal. Então, ele possui também formação em administração, especialização em custos, negócios, marketing e também mestrado em administração. Seja muito bem-vindo, Royer. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com todo mundo, com esse time incrível, falar um pouquinho sobre todo o impacto aí que a reforma tributária vai trazer na prática e na gestão dos negócios. Muito bom, obrigada. Bom, gente, então, como nós prometemos aqui, né, hoje a gente vai focar muito no que realmente importa. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o que começa em 2026 e 2027 com a CBS, o que a gente precisa fazer antes disso, porque o IBS pode começar só em 2029, mas o mercado não vai esperar até lá para a gente começar a atuar de fato, né? Então, o que já mudou, o que vem primeiro, o que precisa ser feito agora, essa visão de futuro mesmo, sem perder o foco no presente, tá bom? Então, para a gente começar aqui, já dar o pontapé inicial na nossa tarde com perguntas, fiquem à vontade, como eu falei, para colocar aqui no chat a pergunta de vocês. Mas a gente já recebeu previamente algumas pessoas nas inscrições ali, já foram mandando para a gente, e a gente já vai começar por aqui. Vou direcionar a primeira pergunta para o Alexandre da Fonte, que é o seguinte: muita gente ainda está esperando regulamentação para agir. Quem está esperando está seguro ou está correndo risco? Como que você vê isso, Alexandre? Karine, sem dúvida alguma, ainda falta muita regulamentação por vir,
Mas é certo que já tem muitas normas publicadas e você já tem regras claras de como vai ser a reforma, com prazos já em curto, alguns dos quais até já passaram, né? Então, por exemplo, em 25, a maior parte das empresas já preparou, ajustou o layout das notas fiscais, né? Boa parte, que a maioria, não conseguiu integrar esse layout novo de nota nos RPs, né? Muitos continuam usando as notas fiscais do Portal Nacional, mas é fato que em 26 todas as empresas já estão com as notas fiscais adaptadas ao novo layout. Em julho, aqueles contribuintes, pessoas físicas, que vão ser equiparados a contribuintes para fim de CBS, já também vão ter que fazer o seu cadastro, né, na Receita Federal. Então, isso são providências que já têm prazo certo, tem que ser atendido independentemente de regulamentação futura. Mas a CBS já inicia agora em janeiro de 27, deixa de ter o PIS e COFINS, e com toda a sua estrutura de apuração que já está colocada pela Lei Complementar 214. Então, toda a estrutura de créditos, né? A gente vai ter uma não cumulatividade ampla, que já não é mais a mesma leitura como era o PIS e COFINS relacionada a insumo, a essencialidade do crédito. Então, a gente vai para uma conta muito mais ampla de aproveitamento de crédito. Então, isso também muda um pouco a lógica de composição de preço. Nós vamos ter o split payment, que também muda um pouco a estrutura financeira das operações, né? Aquelas empresas que estão acostumadas a um prazo de recebimento de 120 dias, 180 dias, vão recolher o seu tributo com 30 dias, né? Certo? Sem nenhum crédito fiscal ainda, porque o split payment só vai acontecer no pagamento pelo seu cliente, pela fonte pagadora. Então, isso também muda um pouco a equação. E janeiro está há alguns meses, né? Então, tem muitos contratos, fornecedores com clientes que tem que ser ajustado, né? Essa estrutura de preço por dentro, preço por fora nos contratos, já é hora de estar sentando e renegociando os impactos, né? Toda a cadeia toda a estrutura de formação de preço, acho que já é hora de pensar assim, tá? E não para deixar para o início de 27, tá? Então, essa é a minha recomendação de falta ainda alguns meses, mas não é tanto tempo, não, porque a gente tem um dever de casa aí de não só no lado do back-office, nos sistemas, na estruturação de preço, mas também na relação de contratos com nossos clientes e fornecedores, que a equação agora de lógica de crédito, ela muda, né? As empresas que são lucro presumido, o PIS e COFINS não era um fator importante. Agora, não interessa se é lucro presumido ou se é lucro real, a não cumulatividade da CBS é a mesma, né? A gente não sabe hoje ainda qual é a alíquota do CBS. Está se estimando de algo de um terço dos 28% que seria o total de CBS e BS, mas é uma alíquota relevante, né? Se for 7%, ela é bem maior do que os 3,65 do lucro presumido, né? Então, é hora realmente de já impactar, ver quais são os créditos, ver como é que estão os nossos contratos com os nossos clientes e fornecedores, tá? Então, essa é a sugestão que eu deixo nesse momento. Obrigada, Alexandre. É um assunto rápido, né? Que tem a sua urgência. Eu vou. Alguém quer complementar algo sobre? Mércia, Nilceia? Eu tenho um Acho que o ponto ponto. interessante. Tá? Eu tenho um ponto muito interessante em relação a tudo isso, que existe a instrução conjunta da Receita Federal junto com o Comitê Gestor do IBS, que fala sobre a não penalidade, né, enquanto todas as normas do Regulamento Geral do IBS, CBS não forem postadas, né? Pelo menos até o quarto mês subsequente até a publicação dessas normas.
A Lei Complementar 214, ela deixa claro, né, que as empresas do lucro real e presumido, né, regime normal, devem destacar esses Hum. impostos já em 2026. Só que com essa instrução conjunta, muitas empresas estão entendendo que está dispensado, né, por não ter uma penalidade de curto prazo a não apresentação desses impostos. Só que eu acho que isso leva um risco muito grande, né, Alexandre? De deixar para depois, porque daqui a pouco chega a data da obrigatoriedade com penalidade e a empresa não se preparou. Então, apesar dessa instrução, eu acredito que não seja muito adequado esperar, né, a publicação das normas para daí se movimentar e adequar a sua empresa. Isso. A 214, né, ela tinha facultado, a rigor você teria que já estar recolhendo a CBS e o IBS de forma simbólica desde janeiro de 26, né, era ponto 9 para a CBS, ponto 1 para o IBS. E ficava dispensada quem antecipasse as obrigações acessórias, que se entendeu que as obrigações acessórias nesse caso era a adoção do novo layout das notas fiscais, né? Então, quem já adotasse estaria dispensado desse recolhimento de IBS-CBS. Em 26, esse CBS e IBS pago geraria crédito imediato de PIS e COFINS. Então, economicamente, ele era neutro ainda. Você emitiria o DAF do CBS e do IBS e compensaria com PIS e COFINS. Então, eu adotaria, Roy, hoje, eu tentaria usar já o layout novo, inclusive para não estar enfrentando essa discussão de cobrança do CBS e BS que não foi recolhido, né? Porque isso vem da lei complementar e eu não recordo da Receita Federal ter suspenso essa cobrança se não houver a adoção do novo layout das notas, tá? Esse é um ponto. E o outro, como você falou, a integração do layout com os novos RPs é um grande desafio, né? É, das empresas que a gente acompanha mais de perto, a maior parte, as prestadoras de serviço do RP não conseguiram acompanhar no final de 25 ainda. Essa é uma grande agenda de 26 das empresas. E eu acho que quanto antes as empresas demandarem seus fornecedores do RP para dar início ao ajuste, eu acho que é um ambiente bem mais seguro do que entrar numa fila maior no final de 26, né? Que a tendência é de acumular para a última hora, né? Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Eu vou direcionar para a Mércia, tá? Mércia, é a pergunta que chegou aqui para a gente ainda no formulário. Mesmo antes da implementação completa, o que já é irreversível na reforma, o que não tem mais volta, que já realmente batemos o martelo e já está em vigor. Obrigada pela pergunta, Karine. Eu acho que ainda tem muita gente descrente. Eu acho que to- é uma reforma tributária que ela é muito disruptiva. Ela é bastante desafiadora. A implementação dessa reforma demanda alteração em processos, seja do lado do empresário, seja do lado, da Receita Federal. E por isso a gente está vendo tanta dificuldade em se editar um regulamento, em se ter sistemas, né, da Receita Federal aí completos para disponibilizar para os contribuintes. E aí muitas pessoas dizem assim, ah, não, então a gente não vai virar essa chave, então a reforma não vai acontecer, em algum momento vai vir uma lei e vai adiar essa reforma tributária. Eu particularmente não acredito nisso, tá? Porque a reforma tributária ela vem por meio de uma emenda constitucional. Para a gente alterar esses prazos, a gente teria que alterar, fazer uma nova emenda constitucional. Esse é um ano eleitoral, então assim a probabilidade disso acontecer, eu diria que é 0,001%. Então, a gente tem que, de fato, se adequar a essa nova realidade. E a nova realidade que a gente tem são de dois novos tributos, IBS e CBS, convivendo com ICMS e ISS pelos próximos 7 anos. E aí, em relação a esses dois novos tributos, eu acho que o que eu destaco bastante aqui é que eles são tributos que eles são bastante diferentes do ICMS e do ISS. Enquanto a gente estava lá atrás tributando só mercadorias e serviços,
O BS e a CBS ele incide sobre operações onerosas com bens e serviços, bens e direitos a eles relacionados e qualquer coisa que não seja bem, a lei caracterizou como serviço. Então, por isso que a gente vê essa ampliação, por exemplo, da tributação da venda de imóveis, da tributação de locação. Muito se fala, por exemplo, de a gente sempre no passado teve uma discussão, tributa software, não tributa, software é bem, software é serviço, e agora a gente tem uma definição ali de, pelo menos na Lei Complementar 214, com uma tributação bastante elevada comparada à que a gente vai ter hoje de ISS, que é 5% ali quando o STF decidiu que software é serviço. Então, assim, a gente tem uma mudança bastante relevante no âmbito das operações que são tributáveis. Então, acho que o primeiro passo estratégico que um empresário tem que olhar é das minhas operações, o que é que eu faço hoje que não era tributado e passa a ser tributado? Um segundo elemento aqui importante do IBS e da CBS diz respeito, e acho que até foi questionamento aqui no chat também, é a forma como eu apuro esse tributo. Hoje a gente tem uma metodologia de grossar para o ICMS, né? O ICMS está embutido dentro do preço, enquanto no novo tributo o IBS e a CBS é por fora. Isso significa que a gente vai ter um impacto tanto na precificação quanto nos próprios contratos. A gente tem atuado muito fazendo revisão de contrato com os clientes. Por quê? Porque para fingir BS e CBS, eu tenho uma base líquida. Então, eu tenho que excluir todos os tributos, pegar essa base líquida e, digamos, hoje eu cobro do meu cliente R$ 100. Se eu continuar cobrando R$ 100, significa que eu vou tributar essa alíquota estimada, né, que falam de 28, sobre esses 100. E meu cliente ele vai ter que me pagar 128, porque é 100 mais o tributo. Hoje, esse cálculo é diferente, porque a gente não usa a base líquida. Os tributos, eles estão embutidos dentro do preço. Então, veja, é totalmente diferente de como a gente faz hoje e a gente vai ter uma convivência, porque ICMS e ISS eu continuo tributando dessa forma e o outro eu vou para uma base líquida. E isso tem que estar refletido nos contratos, tem que estar acordado com os clientes de que eles vão passar a pagar esse adicional, né, sobre essa base. E acho que o outro ponto também importante aqui para os contribuintes é o fim dos benefícios fiscais. Os benefícios fiscais, eles vão ser extintos, né, até 2032 vou separar aqui. A gente hoje tem alguns benefícios relacionados a PIS e COFINS, por exemplo, lista positiva de medicamentos, cesta básica. Do lado do ICMS, a gente tem diversos convênios ou diversos benefícios fiscais que era dado pelos estados, até no âmbito da guerra fiscal e etc., que todos esses benefícios fiscais, eles vão minguar vão desidratar até 2032. Então, assim, quando você pega separei aqui 4 elementos que eu acho importantes para esse debate inicial. Você percebe que o contribuinte ele vai ter que ter um olhar estratégico. E como bem falou o Alexandre da Fonte aqui, não dá para deixar para depois, porque você vai acabar perdendo competitividade. Seu concorrente, ele está se antecipando, ele está fazendo essas alterações e ele vai conseguir negociações melhores com os fornecedores dele ou com os clientes dele nessa etapa de revisão de contratos. E aí, se a gente deixa. Eu não estou nem entrando na parte de obrigações acessórias, eu estou aqui focando nesse olhar mais estratégico de precificação, de operações tributadas, de aumento de carga tributária. Tudo isso, se você não olha hoje, você acaba perdendo competitividade para o futuro frente aos seus concorrentes. Então, acho que sobre, né, o que é irreversível, a reforma é irreversível. E acho que a gente tem que começar a ter esse olhar mais estratégico. Obrigada, Mércia. Imagina. E para a próxima pergunta que chegou para a gente, eu vou fazer para a Nilceia. Nilceia, o que chegou aqui para você foi: trazendo isso do dia a dia do escritório, o que já mudou na conversa com o cliente antes que não existia? Alguma conversa que já começa a mudar? Algum tópico que você já está começando a trazer que antes a gente não abordava? Karine, acho que a principal pergunta que chega é: deixa de perguntar quanto que eu vou pagar de imposto para se preocupar, meu negócio ainda para em pé?
Então, chega a reforma tributária, meu modelo é viável pagando IBS e CBS? Então, o cliente passa a se questionar se ele tem sustentabilidade no negócio, se ele consegue ter competitividade e sobrevivência. Então, o que muda, principalmente o cliente, antes ele tinha um histórico na contabilidade. Você fazia o fechamento da apuração dos impostos e fazia o fechamento da contabilidade. Agora ele quer ver o futuro, ele quer ver uma previsão futura de como será esse negócio a partir da IBS e da CBS. Então, ele precisa de uma simulação de cenários, ele precisa de, principalmente, quando se fala em manter o negócio em pé, o impacto no caixa, já que nós estamos falando num imposto por fora, onde esse imposto não vai para o caixa dele, esse imposto vai ficar retido. E se essa margem futura é suficiente, né? Então, se mudar o regime ou a estrutura, o que acontece com o negócio? Ele se mantém? O foco central das conversas é precificação. A minha precificação, que antes era um assunto tratado no departamento comercial, agora é um assunto tratado de uma forma estratégica junto com a estruturação tributária. Então, eu vou analisar a estrutura que ele tem, regime tributário, recuperação de crédito IBS-CBS, para ver se ele vai precisar subir preço, se ele vai perder mercado. E neste cenário nasce o contador estratégico. Então, acho que dentro da reforma, acho que a reforma deu origem ao contador estratégico, que vai ser o que vai sustentar o negócio e vai conseguir responder a essa pergunta tão importante. O seu negócio vai ser sustentável, você precisa acertar seus ponteiros com seus clientes e fornecedores, mas o seu negócio vai seguir em frente e saudável. Pegando esse exemplo, da necessidade de fazer conta, a própria 214 traz um exemplo interessante. Até uma disposição transitória em relação às locações. E ele diz o seguinte, que aqueles contratos que estavam em vigor em janeiro de 25, que o contribuinte quisesse continuar enquanto houver, pela duração do contrato, recolhendo a CBS a 3,65, que é a alíquota do PIS e COFINS, poderia, desde que registrasse esses contratos até o final de 25, prazo que já passou. À primeira vista, como era disposição transitória, vários contribuintes acharam que era melhor registrar para manter essa tributação de 3,65. Mas todos os casos que a gente acompanhou, foi quase uma dezena de clientes que faz locação de imóveis, de galpões, tudinho. Quando você bota na ponta do lápis o volume de créditos que você vai ter e o fato da alíquota do CBS para locação estar reduzida em 70%, nenhum de nossos clientes quis exercer essa faculdade que a lei trouxe, estimando que vai ser melhor a CBS com toda a estrutura de créditos que ela proporciona. Então, é como você falou, né? Tem que fazer muita conta para simular esses cenários, né? E já existem elementos para isso. É, concordo com você, Alexandre. Essa questão dos créditos realmente é um diferencial. A gente, recentemente, fazendo um estudo para o setor de construção civil, por exemplo, que a lei complementar ela também traz ali regimes transitórios para você manter essa mesma carga tributária que você tem hoje, por exemplo, para as incorporadoras, para loteamento, situações semelhantes. E aí, quando você faz o cálculo, não vale a pena, porque outra coisa que vem em inovação aí no regime específico de bens imóveis, e eu vou até aproveitar aqui para trazer aqui na minha fala, é a história do redutor de ajuste. Que o redutor de ajuste, ele nada mais é
do que um mecanismo que foi criado pela lei para que quando eu faça venda de imóveis, eu só tribute efetivamente o valor agregado daquela operação, né? Efetivamente, como se fosse um ganho de capital, muito parecido com o que a gente tem de imposto, de renda. E aí, quando você vai para esses regimes de transição que a lei complementar trouxe, ele vai mitigando, ele mitiga seu direito de crédito, ele mitiga seu direito a esses redutores. Então, realmente, como bem colocado pela Nilce e pelo Alexandre, é necessário fazer conta, porque não é simplesmente manter a carga tributária, que eu tenho hoje, é saber se eu mudar, não seria mais vantajoso diante dessa amplitude do direito de crédito. Então, realmente precisa aí da necessidade de um contador, de um assessor financeiro para fazer esse estudo mais detalhado. Muito bom. E aí, Mércia, aproveitando que você já está com o microfone aberto, eu vou fazer uma outra pergunta para você também. Quando a gente fala de CBS, começando em 2027, o que muda na prática dentro da operação das empresas? Eu vou puxar agora um pouquinho para o lado mais operacional. Como eu falei, acho que tem toda essa questão, da tributação por fora, que é o grande impacto aí na forma de precificação, né? Hoje o PIS/COFINS está por dentro, agora eu vou ter uma tributação por fora. E aí, isso, gente, dá um impacto financeiro relevante, porque outra questão que a gente tem é o seguinte. Eu tenho direito de crédito. Esse meu direito ao crédito, ele é extremamente amplo, como bem posto aqui pelos meus colegas. Mas eu só tenho direito, garantido ao crédito se o meu fornecedor tiver efetivamente recolhido. É uma sistemática diferente do que eu tenho hoje. Hoje eu recebo minha nota, coloco lá na minha apuração, dou entrada nessa nota, já o valor do ICMS destacado, isso quando eu estou falando, né, de operações sujeitas a ICMS, porque ISS eu não tenho crédito, mas ICMS eu apuro aquele crédito, ao final do período de apuração, eu vejo qual é o meu débito, desconto dos meus créditos. Agora eu só tenho direito ao crédito do que efetivamente foi recolhido. Isso significa que, para o pessoal que é do Simples Nacional, qual é a regra que foi estabelecida para o Simples Nacional? O Simples Nacional ele pode optar por ser contribuinte. Se ele não, do regime regulado IBS-CBS, se ele optar por se manter no regime que ele está hoje, quem adquirir dele só vai ter direito a crédito de IBS e CBS exatamente em relação ao valor que foi pago por esse contribuinte que está no Simples Nacional, que é diferente do que eu tenho hoje, porque hoje o Simples Nacional, ele recolhe uma alíquota baixa, mas se ele fornece para uma empresa do lucro real, a empresa do lucro real hoje, ela toma um crédito de 9,25, o que significa que o custo de aquisição dela, quando ela compra do Simples Nacional, é menor. Por quê? Porque tem um ganho tributário em razão dessa diferença de regimes. Como eu não vou ter mais essa diferença de regimes, o Simples Nacional ele perde competitividade em razão dessa extinção de regime do PIS e COFINS. Então, o Simples Nacional. E outra, o Simples Nacional ele não vai ter direito a crédito. Então, tudo que ele compra, ele vai ter uma alíquota menor, né? Que ele se mantém naquelas tabelas da Lei 123, mas ele não vai ter direito a crédito de nada. Então, o Simples Nacional, hoje, ele precisa fazer essa conta também de se vai valer a pena ele se manter no Simples Nacional, a partir já de 2027. E principalmente por causa desse impacto de PIS/COFINS, tá? E partindo para o lado operacional, que na verdade era o que eu queria falar, acabei indo para PIS/COFINS, os novos documentos fiscais. Gente, a base de cálculo do IBS e da CBS, ele muda. Então, hoje, se eu forneço para o meu cliente e ele atrasa o pagamento, tudo bem, ele vai lá, emite o boleto com atualização, com juros e etc. Na CBS e no IBS, a base de cálculo, os juros de mora, as multas, elas compõem a base de cálculo. Então, quando eu fizer esse fornecimento, se o meu cliente atrasar, eu vou ter que emitir um novo documento fiscal para fazer a cobrança dessa diferença, tá? Desses juros e dessa multa, por exemplo. E para viabilizar isso, foram criados novas finalidades do documento fiscal. O Alexandre aqui bem mencionou que é necessário que eu esteja olhando as notas técnicas e adapte o layout. Mas
tem um ponto adicional. Além de adaptar o layout, eu preciso entender que existem novas modalidades, novas hipóteses onde eu vou emitir documentos fiscais, que é, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando para vocês, que é quando eu tenho que fazer uma cobrança adicional de juros e multa. Daí eu faço uma nota fiscal, agora com outra finalidade, que é uma chamada finalidade débito. Ah, eu mandei uma mercadoria e a mercadoria, eu coloquei lá na nota que era dez unidades, mas na verdade eu só mandei 8. Preciso fazer um ajuste. Como é que eu vou fazer esses ajustes na nota fiscal? Através de uma nota de débito ou nota de crédito, a depender ali da situação que eu quero ajustar, né, na nota original. Então, eu acho que a gente tem desafios gigantescos para 2027, já com a CBS, seja por esse impacto financeiro, né, nessa lógica, seja porque operacionalmente eu tenho que aprender a usar esses novos documentos fiscais. Ô, Mércia, eu vou pegar um gancho aqui. A Arielle Souza, não sei se ela está por aqui. Se quiser, Arielle, abrir sua câmera para a gente te ver. Mas ela fez uma pergunta aqui. Quais os pontos mais essenciais para fazermos análises se para o clientes do regime simples nacional é melhor por fora ou permanecer com a apuração antiga? Eu acho que o primeiro ponto, Karine, é qual é a sua atividade. Se sua atividade por exemplo, se você é serviço, ah, se você é um prestador de serviço, você não tem muito insumo, porque seu maior insumo é exatamente mão de obra, e mão de obra ela não dá crédito, né? Então, os funcionários que eu tenho na minha empresa, eles não vão me dar crédito. Agora, se você é um industrial, e você é um industrial, um comercial, que tinha diversas despesas ali que você não apurava crédito, então, pode ser que sua carga tributária não aumente tanto, exatamente por essa ampliação da base de créditos. Então, acho que o primeiro ponto é eu entender qual é o meu business, né? Qual é o meu negócio. Segundo, qual é o perfil dos meus clientes e também o perfil dos meus fornecedores, porque se o meu fornecedor é do Simples Nacional, é, ele já está acumulando, né? Porque eu não vou ter direito a crédito, ele também não teve direito a crédito. Então, assim, é um estudo que perpassa por entender o meu modelo de negócio, quem é o meu cliente e quem é meu fornecedor, para ver esse balanço de créditos na cadeia, tá? Acho que é o primeiro passo. Não sei se os colegas aqui têm outros pontos estratégicos a contribuir também para essa análise. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de produto agora, então. Vou direcionar a pergunta para o Royer. Royer, do ponto de vista do sistema e tecnologia, o que precisa estar preparado antes da CBS começar a rodar de fato? Boa, é um excelente ponto, porque, sim, como já citado pelo Alexandre e Mércia, a gente já teve várias mudanças nos documentos fiscais. Só que talvez não seja a única mudança que deve ser observada dentro dos sistemas. Só adequar o fiscal, só adequar o imposto. Assim como citado também anteriormente, né, a gente tem mudanças na operação como um todo do negócio. E os sistemas precisam acompanhar essas mudanças. Então, eu estou falando aqui desde a compra do produto, ah, da venda com a precificação já muito bem citado, e aí depois sim refletindo no documento fiscal, com a CBS aí destacada em 2027. Então, eu entendo que a gente consegue quebrar em alguns blocos o que a gente precisa observar em relação a sistemas e tecnologia. O primeiro bloco é o básico, né? Que é justamente adequar aos layouts, às notas técnicas dos documentos fiscais que vão sendo disponibilizados pela Receita e, consequentemente, né, então, sim, estar destacando a CBS em substituição do PIS e COFINS. Só que, como citado também pela Mércia, muda a dinâmica desse imposto. Então, enquanto antes nós tínhamos o PIS e o COFINS implícito no valor da mercadoria, e quando você fazia uma operação de venda, você definia seu valor unitário, já com esse valor embutido,
Agora a gente começa a ter uma dinâmica diferente no processo de negociação, onde você tem um valor base e aí você aplica sobre ele a CBS. Isso muda a forma como os sistemas, né, todo o legado de décadas que os sistemas trazem sobre como lançar um pedido de venda, sobre lançar a negociação com os seus clientes e que precisa ser absorvido. Então, antes mesmo de chegar na nota fiscal, né, como que o sistema vai se adequar para mostrar que o valor final que vai ser cobrado de um cliente é diferente agora com a CBS, né? E logo ali na frente com a IBS é um pouco mais crítico ainda, com a variação de acordo com o destino da mercadoria, né? Então, toda essa estrutura legada de décadas que todos estão acostumados dentro dos sistemas é um ponto crítico a ser observado para a gente adequar até 2027. E, E, e... Não, desculpa, vai. manda, Mércia, pode falar. Não, só acrescentando aí, gente, parece até que a gente é o mensageiro do caos, né? Mas, mas não matem o mensageiro. A gente está tentando aqui trazer o melhor panorama para vocês. Mas assim, só adicionando, tem um nível de desafio a mais para 2027 também. Não sei como é que a Receita e os estados vão trazer isso, mas é a questão também do split payment, que Exato. é a retenção ali na fonte pelos bancos. Então, toda vida que tiver uma liquidação financeira, um pagamento, não é você que vai recolher o tributo, é o banco que vai. O contribuinte tem que fazer essa vinculação no documento fiscal para que o banco faça essa retenção. Se o contribuinte não faz, o banco vai fazer a retenção e aí o contribuinte vai ter ali um prazo para fazer essa vinculação ao documento fiscal e, eventualmente, o banco vai liberar, se ele fez uma retenção a maior, por exemplo. Então, imagina tudo isso que a gente já falou até aqui, né, que é tipo toda essa adaptação de sistema, e eu ainda vou ter que fazer um controle adicional, que é saber quando é que o banco está fazendo a retenção correta, quando é que ele fez uma retenção incorreta, fazer garantir que essa vinculação entre meu documento fiscal e a operação de pagamento seja feita em um momento tempestivo. Para 2027, a gente vai ter o início do split payment para o Pix. Pix, TED. Eu achava lá atrás que eles iam começar pelo cartão de crédito, mas aparentemente não. A decisão do comitê gestor aí é começar pelo Pix. Então, ainda tem essa camada adicional, né, que acho que traz muitas dúvidas para as pessoas. Eu, particularmente, ainda tenho dúvida de como é que isso vai funcionar operacionalmente. Mas vamos ver, né? Não, é um excelente ponto, Mércia, porque traz a responsabilidade da jornada, digamos assim, de vender um produto, um serviço para dentro do sistema quanto a esses vínculos, né? Então, quando você vende um produto com uma cobrança em Pix ou em boleto, você já vai ter que amarrar essa informação que vai ficar amarrada à nota fiscal, né? Para você conseguir ter uma gestão financeira adequada. Faz muito sentido, né? É. Mas na linha que você está falando, essa conformidade fiscal contábil do fornecedor vai ser essencial para ser validado o crédito e você poder utilizar, né? Se o seu fornecedor falha em algum procedimento de emissão da nota, do destaque do crédito, da indicação do split, você, cliente, pode não estar autorizado a tomar aquele crédito naquele momento, né? Então, Exato. O crédito passa a ser um crédito financeiro, enquanto antes era um crédito escritural, né, como citado antes. E aí o controle financeiro junto aos fornecedores se torna essencial, né? Então, os sistemas acompanhando toda essa gestão de pagamentos, recebimentos, vinculando financeiro a fiscal, é essencial para que o sistema se torne adaptado à nova realidade. Na prática, né, o fisco ele convidou os contribuintes a serem fiscais junto com ele de todas essas operações, porque se você aumenta esse controle, invariavelmente você também acaba ajudando ali por tabela o fisco, porque você vai querer o seu crédito, você vai querer receber um documento idôneo, enfim. isso. Sei. É muita mudança mesmo, né? A gente tem que se preparar. Ô, Nilceia, se você tivesse que preparar seu escritório hoje para 2027, o que que você começaria a ajustar já hoje? Sair daqui da live já ajustaria, começaria a ajustar por onde?
Então, Karine, eu começaria mudando o perfil de entrega, né? Ou seja, hoje nós entregamos, o cliente espera que te entregue conformidade e compliance. Eu mudaria essa entrega, pararia de vender contabilidade e passaria a vender decisão baseada em dados, porque o que ele vai mais precisar é que esses dados todos, toda essa conformidade, seja validado em consultoria estratégica para ele tomar decisões. Aumenta preço, diminui preço, cadeia de fornecimento, paro de comprar de Simples Nacional, mudo meu fornecedor, né? Então, todas essas decisões, ele vai precisar ter um profissional capacitado para ajudá-lo nessa tomada de decisão. Então, o que que eu faria já para 2027? Vamos lá, vamos mudar a nossa entrega. Nós vamos entregar estratégia. Então, nós sabemos que a reforma tributária, como ela foi pensada para ser um modelo digital. Então, ela não prioriza remunerar empresas contábeis focadas em operação. Ela prioriza remunerar bem as empresas contábeis focadas em consultoria. É pensar o estratégico, né? Então, hoje, criar produtos para a reforma tributária, como simulação de reforma tributária já em 2026, para saber qual seria a arrecadação em 2027, né? Estudar de forma individualizada, formação de preço de venda de cada cliente. Só que tudo isso que eu estou tratando são produtos. Então, isso seria um portfólio de produtos novos, focados em reforma tributária, que eu colocaria à disposição do meu cliente para que ele compre essa solução e tenhamos novas receitas aí para a empresa contábil, né? Então, o nosso produto, ele seria um produto consultivo, tem um ponto de dor de todas as empresas hoje, que é a precificação. Então, além da simulação de apuração da reforma tributária, entraria com produto de precificação, seria um produto fornecido para o cliente também como consultoria, e principalmente simulação de cadeia de fornecimento. Então, estabelecer com o cliente qual é a cadeia de fornecimento de crédito dele hoje, né? Então, isso também é um produto que consultivo estaria à disposição do cliente. Então, começaria com o top 5 ali, os melhores clientes, os maiores clientes, começaria já a implantar o consultivo para esse top 5, analisando os seus fornecedores, a apuração, a simulação da reforma tributária, e os créditos possíveis, e já indicando para esses clientes quais são os fornecedores que ele vai precisar renegociar, né? Então, são fornecedores que estão no Simples Nacional, que não geram crédito e que, de fato, precisam passar por um novo pacto, né? Então, eu começaria assim, vamos lá, vamos para o estratégico. Dividiria a equipe no operacional e no estratégico, criaria ali um time de inteligência fiscal, né? Porque realmente só com o trivial da contabilidade você não consegue atingir esses objetivos. Então, precisaria sim criar uma linha de inteligência que usaria dentro disso inteligência artificial, tecnologia. Então, assim, nós temos tecnologia na Conta Azul hoje para fazer revisão de reforma tributária. Então,
passaria a usar tecnologias para atender esses clientes de uma forma consultiva. Então, assim, mudar a comunicação com o cliente, tirando, porque o cliente pode olhar assim, reforma tributária é problema do contador, pagar imposto, calcular imposto é problema do contador, vem novos impostos. Não, muda essa comunicação e apresenta uma nova abordagem, que é a abordagem de que não, nós somos o seu consultivo, nós vamos te apoiar para você estruturar o seu negócio para que ele se mantenha lucrativo ou gere novas oportunidades com a reforma tributária. Muito obrigada. E aí já dá até para pegar mais rentabilidade ali também, né, Nilceia? Vou, Sim. fa- Vou fazer agora a pergunta para o Alexandre da Fonte. É, Alexandre, onde estão os maiores riscos jurídicos nessa fase inicial? Onde o contador pode orientar ou errar feio? Acho que o erro de erro não é só do contador, acho que é todo profissional que estiver envolvido com o assunto, advogados inclusive, né? Mas eu acho que um cuidado grande que todo mundo tem que ter é compreender esse novo modelo econômico, como estava se falando, né? Então, crédito, como a gente falou, é uma coisa essencial. Aquela leitura que a gente vem acostumado do PIS, COFINS e CMS, de saber se aquilo é um insumo, se é essencial para a atividade, isso tudo agora não tem diferença, tá? Todas as aquisições dão crédito, salvo aquelas para uso pessoal, tá? O imobilizado, que você antes no Real ativava, ia tomar o crédito ao longo de 5 anos, agora você toma o crédito de imediato, né? Isso muda a equação financeira das expansões de fábrica, de aquisição de reforma de edifício de locação, tudo. Então, é uma nova racionalidade. Vai acabar a incidência monofásica de PIS e COFINS, substituição tributária. Então, tantas cadeias de fornecimento, né, estão estruturadas, indústria, centro de distribuição varejista, ou para outro centro de distribuição. Talvez o racional tributário dessas estruturas perde sentido, né? Você não tem mais essa tributação única na indústria, desonerando os distribuidores que vêm em cadeia. As operações logísticas, né? Também na tributação pelo destino muda também a lógica. Então, minha sugestão é essa, é entender essa nova lógica econômica de o que dá crédito, onde é que o tributo é pago, né? O papel dos incentivos fiscais na origem, que vão deixar de ter relevância, como o Messa já falou, começa a reduzir em 29 os incentivos de ICMS, até que seja extinto em definitivo em 32, tá? Então muda essa lógica de incentivo na origem, você tem a tributação agora no destino. Então, entender esse racional econômico, eu acho que deve ser o grande exercício. É uma discussão que vai além de contador e advogado, acho que envolve os financeiros, né? O pessoal da área financeira também, sistemas. Então, é um momento de muita multidisciplinariedade na minha leitura. Alguém quer complementar algo? Royer, Nilceia, Mércia? Vou passar por uma. Então, vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui, para a gente responder. é, Se você tivesse que dar duas ou três prioridades nos próximos meses, eu que focar só em duas, quais que vocês fariam? Quais seriam essas prioridades, cada um de vocês? Karine, eu primeiro aumentaria a capacitação do time em inteligência artificial, porque eu vejo que a reforma tributária vai pedir que realmente você tenha pessoas capacitadas em gerar volumes de dados e transformar dados inteligentes em processamento de análise de preço, análise de precificação em grandes volumes e abordaria
os clientes com mais frequência. Criaria projetos, eventos bimestrais, trimestrais, para sensibilização dos clientes. Os clientes precisam, de fato, entenderem a complexidade que é a reforma tributária, para não criar um mito de que é apenas mais uma obrigação acessória. É, concordo super com você, Nisseia. É, outro tema assim, que eu acho que é bastante prioritário e que eu, na figura de um contador que tem mais contato com os empresários, eu olharia para o setor, vou direcionar aqui para o setor agro. Acho que a lei complementar, de fato, como a gente falou, ela acaba com os benefícios fiscais, mas ela cria regimes especiais para alguns setores, são os chamados regimes específicos, né? Como a gente vai ter para o setor agro, a gente vai ter reduções de alíquotas, e muitas vezes esse produtor rural, acho que tem escritórios aqui que trabalham com produtores rurais, hoje, os estados, eles têm regimes especiais que acabam tirando a boa parte dessa burocracia, né, de emissão de documento fiscal e etc., tira do produtor e passa ali para a indústria, para quem recebe esses insumos, esses produtos agropecuários, para esse a responsabilidade ali de emissão de documentos fiscais acaba sendo dessa pessoa. E no IBS, no CBS, além de eu ter um regime especial, essa lógica muda, essa lógica vem para a ponta do produtor rural. Então, acho que, olhando aqui para um setor, por exemplo, que a gente acabou não falando, e o Brasil é muito forte no setor agropecuário, eu olharia com carinho para os produtores rurais, para entender como é que esses meus clientes estão, qual é a capacidade dele de adaptação a esse novo sistema, e até trazer ele para uma maior formalização, porque vai ser necessário. Então, talvez pensar também em estratégias aqui, numa perspectiva de um contador, estratégias setoriais. Qual o perfil do meu cliente, o que ele precisa, ele precisa mudar? Vai mudar muito a vida dele, e aí começar a pensar e idealizar produtos tendo isso como premissa. Acho que é uma possível oportunidade aqui e prioridade. Perfeito. Muito bom. Estas prioridades, eu começaria primeiro fazendo um mapeamento de todas as operações e contratos, já para avaliar que contratos com clientes e fornecedores precisa ser ajustado ainda em 26, né? A segunda prioridade é em nível de sistema, documentos fiscais e os cadastros, né? O que é quem precisa atualizar para o início de 27. E o terceiro é uma estimativa financeira da governança do crédito e do fluxo financeiro. Lembrando que o crédito a gente só vai ter a depender da qualidade e conformidade contábil de nossos fornecedores e os efeitos do split payment, principalmente diante do prazo de pagamento de nossos clientes, né? Então, essa governança financeira e a estimativa do fluxo financeiro acho que vai ser muito importante, que algumas cadeias podem ter um impacto mais relevante no fluxo de caixa, né? Então, eu trabalharia essas três agendas. E para complementar aqui, para aquela empresa que ainda não faz uma gestão financeira completa, né? Entradas, saídas, fluxo de caixa bem claro, seria prioridade para mim, justamente para conseguir projetar fluxo de caixa futuro, impacto de split payment, imposto. E a gente vê que muita gente ainda não faz, né? Então, para quem ainda não controla financeiro adequadamente, todas as entradas, saídas, seria a minha prioridade. Se me permitir, eu vou trazer só mais um ponto adicional aqui, em termos de prioridade, que eu acabei lembrando, que ontem mesmo eu entrei no Netflix e ele pediu para eu atualizar meu cadastro para colocar o meu endereço. Acho que nas falas anteriores a gente levantou isso do princípio do destino, porque a regra do IBS-CBS fala para você fazer a tributação na ponta do consumo. Então, algo que é prioridade para qualquer empresário é mapear, entender qual é a operação dele, qual é a regra de destino, porque é engraçado que a lei complementar destino nem sempre é
o mais lógico. Uma situação engraçada é, por exemplo, a operação de transporte aéreo. O destino não é o destino, é a origem, onde você embarca. Então, você tem que analisar a sua operação para entender ali qual é o destino e fazer uma atualização da sua base de cadastro de clientes já para, né, mapear qual vai ser o endereço que você vai alocar no documento fiscal. Porque para fins de ISS e CMS vai ser um, e para fins de recolhimento de IBS e CBS é outro. Então, eu acho que é outro ponto prioritário aí, que acho que está todo mundo atualizando cadastros nos aplicativos e acho que é a tendência mesmo. Essa base cadastral. Muito bom. Aproveitar aqui e falar um pouquinho de produto com Royer. Ô, Royer, como que a Conta Azul vai evoluir nesse cenário mais completo de reforma, para a reforma tributária? O que que tem de novidade? Não, é um bom ponto, porque, como todo mundo já citou, a reforma tributária tem várias fases. E a cada fase a gente tem um marco importante de mudanças. Então, é justo, né, que a Conta Azul e qualquer sistema evolua junto com essas fases. A cada fase com novas soluções, com necessidades diferentes sendo resolvidas. E qual é a visão da nossa em relação ao futuro, com a reforma tributária? O foco é simplificar a vida do cliente e do contador, né? Evoluindo o IRP, a Conta Azul, com cada vez mais automatização do financeiro, das notas fiscais e tudo isso. Alguns exemplos que a gente pode citar são relacionados como o cenário das sugestões automáticas de classificação tributária para o IBS-CBS, né? Hoje a gente sabe que o IBS-CBS ele tem toda a premissa de cálculo baseado em um código chamado C-Class Trib, ou classificação tributária, que determina toda a tributação. E como se já não bastasse, né, toda a complexidade que o brasileiro está acostumado com os demais tributos, a ideia é não trazer mais uma complexidade, né? Então, a gente trouxe uma solução onde, com base do NCM do produto, em uma operação onerosa, a gente já sugere automaticamente a classificação tributária, as alíquotas para o ano 2026, né? Com base no que a lei complementar diz, né? E os seus anexos e as suas exceções por produtos. Então, é esse tipo de automação, né, que a gente busca trazer para o futuro, fazendo com que o papel do empresário, o papel do contador seja muito mais de conferência dessa informação e não de exaustivas parametrizações. Então, a visão é de que quando chega um cliente novo para o contador, ele não seja necessário ele ficar lá uma semana vendo todas as possíveis regras fiscais, destinos de operação, né, para configurar códigos de classificação, alíquotas e tudo isso. A ideia é não, a gente, Conta Azul, trazer automação no sentido de, com base no que a fonte da verdade, né, que o governo vai buscar, inclusive isso é um ponto importante, né? O governo já citou em diversos momentos de que vai disponibilizar fontes de dados de onde a gente vai poder consumir alíquotas e tudo isso. A ideia é que nós, Conta Azul, consigamos buscar essa informação e automaticamente já sugerir em toda a operação dentro da Conta Azul, reduzindo assim ao máximo toda a parte de parametrização, de regras e tudo isso. E reduzindo o tempo necessário com o operacional, de fato, né? Configurar, executar, tudo isso. A ideia também é conseguir ajudar a projetar a visão do financeiro com base nos novos impostos. Então, junto à apuração assistida, que a gente acabou citando um pouco hoje, que o próprio governo, então, já tem as notas de entrada, já tem as notas de saída, já faz ali a apuração em tempo real, né? A visão nossa é que a gente vai conseguir trazer isso para dentro da Conta Azul, para que em tempo real, operação a operação, nota a nota, ele já consiga ter a previsibilidade do imposto que ele deve ter a ser pago em relação à sua execução. E tudo isso seja insumo para o contador mais consultivo, o contador mais estratégico.
Então, as pessoas reduzem o seu tempo em projetar quanto seria o imposto e olham para, opa, o imposto projetado é esse. O que a gente faz com isso agora? Qual vai ser a decisão estratégica em relação à operação da empresa? Então, essa é a visão, né, que a gente tem da Conta Azul nos próximos anos, né? São várias fases, tudo isso vai mudando a cada ano. Então, em 2027 a gente tem algumas coisas entrando, em 28, 29 em diante outras. E esse é o objetivo, essa é a visão de produto que a gente tem para os próximos passos da reforma tributária. E quem quiser saber um pouquinho mais do produto, quem ainda não é parceiro, pode mandar mensagem para a gente também aqui no chat, que a gente entra em contato, tá? Pode nos procurar, responder por e-mail ali. A gente também quer explicar um pouquinho mais, além da parte de reforma tributária, de tudo isso, do que já está pronto para atender, né? Vou fazer uma pergunta aqui para a Nilceia. Nilceia, o que separa um contador preparado de um que vai sofrer nessa transição? Então, vamos lá. O contador preparado, ele vai antecipadamente conhecer o negócio do seu cliente, porque o grande ponto da reforma é que ela não é uma reforma que vai impactar somente a legislação, ela vai impactar o negócio. Então, o contador preparado é aquele que vai estudar o negócio do cliente, entender a cadeia de fornecimento e conseguir criar um portfólio de soluções, novos, novas receitas para a empresa contábil e conseguir tirar o melhor proveito da reforma tributária e não carregar mais um saco de areia nas costas, né? Porque o que nós não podemos, nesse momento, é trazer a reforma tributária como mais obrigações para o contador, e sim oportunidade. Então, o contador preparado, ele vai estudar a operação e o negócio do cliente. Acho que esse é o ponto chave da reforma tributária. Sem conhecer o negócio do cliente, você não consegue atuar de forma consultiva e vai ficar preso num operacional caro e mal remunerado. Vou fazer uma pergunta direcionada para a lista da fonte e para a Mércia também. Aí vocês podem fazer uma dobradinha na resposta, tá? O nível da exigência do cliente vai subir? Em qual sentido? Eu acho que vai subir pelo tudo que nós falamos, tá? Então, apesar de ser a reforma, na grande linha, veio para simplificar. Eu acho que veio, apesar da gente estar lidando com dois tributos, com um período de transição que vai até 32 e com dois órgãos julgadores, que é Receita julgando CBS e o Comitê Gestor julgando IBS, pode parecer que seja mais complexo. Mas se nós olharmos a realidade tributária de hoje, vai ser muito mais simples, né? A gente vai ter a mesma definição de quem é contribuinte, a mesma definição de base de cálculo, a mesma definição do que é que dá crédito, a mesma lista de regimes especiais que Messia comentou. Então, há uma simplificação muito grande. Agora, tudo vai estar muito sofisticado. A tecnologia, os sistemas, a apuração assistida, né? Quando for apurado o débito do contribuinte, você tem um prazo muito curto, não sei nem qual é, mas se você quer bem curto, que se você não impugnar, já tem natureza de lançamento, tá? Como se fosse uma DCTF. Então, tudo vai ficar mais rápido, mais estruturado, mas vai demandar bem mais conhecimento, né? Então, eu acho que o papel do contador, como o Nicéia comentou, acho que vai ficar bem mais sofisticado, certo? Porque ele vai atuar num nível bem mais estratégico do que o atual.
de definir o modelo das operações, as estruturas de crédito, vai opinar na estrutura financeira. Então, eu acho que são um momento promissor, no bom sentido, né, desafiante para a classe, né, de ser algo bem mais sofisticado, certo? Pela novidade que é de tudo. E acho que muitas empresas, no momento, grandes e pequenas, não têm condições de acessar sozinho toda essa apuração assistida, todos esses novos sistemas e fazer isso sem um conhecimento de um profissional contábil. Perfeito, Alexandre. Super de acordo com suas palavras. Eu acho que o nível de exigência ele tende a aumentar. Acho que dois aspectos aqui para considerar. Primeiro, a gente vai ter um tempo muito curto de adaptação. Então, o cliente vai querer que você traga a solução para ele nesse tempo curto. E segundo, porque, considerando aqui o primeiro ponto que o Alexandre falou, até que termine, quando a gente passar por esse período de transição, a gente vai acabar vivendo num ambiente muito melhor, né? A expectativa é essa. Mas, de fato, lidar com dois regimes durante 7 anos vai ser bastante desafiador. E aí, eu acho que o cliente ele vai exigir da gente esse entendimento sobre essas novas regras, de forma muito mais, usando um termo aqui, mastigada. Então, o contador, o advogado, ele precisa de fato se tornar ali um consultor, né? Quase que um professor, de uma forma didática, para que o cliente também sinta segurança, já que ele vai fazer adaptações em um período tão curto de tempo. Então, acho que a exigência, ela aumenta muito do nosso lado de conseguir absorver conhecimento muito mais rápido, de acessar esse conhecimento, né? Acho que até uma das perguntas que trouxeram aqui foi, onde é que estão essas novas regras? Como é que eu faço para saber sobre? É, as regras, gente, elas acabam ficando dispersas. Então, hoje a gente tem como fonte principal a lei complementar, vamos ter o regulamento que ainda não foi editado, para fins de novos layouts de documentos fiscais. A gente tem ali o site da nota fiscal eletrônica, que traz uma aba onde tem informes técnicos, manuais, notas técnicas. É de lá de onde a gente está tirando bastante insumo para trazer para os nossos clientes, né? Explicar o que precisa mudar. Tem vários manuais, tá, no site da Nota Fiscal. Quando você olha o portal da Nota Fiscal de Serviço, também tem notas técnicas relacionadas a notas fiscais de serviço. Então, assim, é um mundo de informação. Ah, fora o site do Comitê Gestor, que também tem outros manuais, outras lives, outros documentos. Então, é um mundo de informação que a gente vai ter que estudar e absorver, porque não é o nosso cliente que vai fazer isso, e ele espera da gente esse conhecimento e essa segurança na transmissão dessa informação, porque é a partir dessa informação que ele vai adaptar todos os processos internos dele. Então, acredito que esse desafio do nosso lado, né, de aprender rápido, enquanto o carro está andando, vai diferenciar bastante aí os profissionais. Tem muita pergunta no chat que a gente não conseguiu ainda falar, mas chegou uma bem interessante que, por acaso, esses dias eu estava conversando também com o pessoal aqui. O Rafael perguntou, né, até o final da implementação completa da reforma, a gente vai passar por duas eleições presidenciais. Isso pode gerar algum impacto significativo ali no que já está definido hoje? É, acho que eu até tinha mencionado isso, né? Eu acho que a reforma está dada, acho que a minha percepção é que a gente não vai ter, não vai existir, tipo, a partir de 2027, não, eu acredito que a gente vai começar esse período de transição. O que eu acredito é que vai ter muitas adaptações, porque eu vejo que hoje o Brasil ele tem vários regimes especiais, vários benefícios fiscais, e muitas dessas, quando você vai estudando, você percebe que muitos desses regimes foram criados e foram adaptados por questões de realidade operacional do setor. E aí, quando você cria uma regra que coloca todo mundo para ser tratado da mesma forma, os setores eles começam a entender que, olha, por esse caminho não dá, a gente vai precisar de adaptações. Então, eu não acho difícil, tá, nos próximos anos, a gente ter adaptações a nível de lei complementar, criando ali regras mais adequadas, principalmente numa perspectiva operacional.
Vou trazer um exemplo aqui para vocês que a gente trabalhou. Setor de energia elétrica. Setor de energia elétrica, a gente não vê a energia, os contratos, eles são comercializados 10 vezes. Então, assim, imagina como seria complicado a cada operação dessa eu fazer uma tributação, né? Um bem intangível transacionado ali diversas vezes. Foi necessário criar um regime específico para as operações com energia elétrica. Setor financeiro. Setor financeiro também não vai ser tributado como mercadoria, ele vai ter um regime especial. Então, a própria Constituição e lei complementar já previu algumas situações onde eu ia ter regras especiais. Mas eu, particularmente, acredito que à medida que essa reforma for sendo implementada, a gente vai perceber que outros setores também precisam de um tratamento mais adequado. E aí eu acho que é onde vai surgir mudanças na lei complementar. E, infelizmente, o processo legislativo no Brasil é assim, quando abre uma porta, outras coisas acabam sendo alteradas que não eram necessárias, enfim. Então, do mesmo jeito que as leis passadas foram alteradas, eu não duvido que essa lei vai ser alterada. Mas o sistema em si, a nova lógica, o novo sistema, eu não acredito que ele venha a ser mudado. Eu acho que vão sendo criados regimes, mas a alteração, assim, por completo, não. Pelo menos essa é a minha percepção, não sei a dos colegas, se quiserem. Ótimo. Eu vou fazer uma pergunta também, que mandaram aqui no chat, mas também mandaram no meu particular, que foi o Flávio Bueno. Ele perguntou também, eu acredito que o Alexandre da Fonte pode apoiar aqui, como fica a apuração do IBS e CBS para a clínica médica que atende apenas particular? Veja, me ajuda aí, tá, Messi? Mas do que eu recordo, não há regime especial para clínica médica, tá? Então, essas discussões hoje que há do lucro presumido, qual é a base de tributação, isso vai continuar no que diz respeito a imposto de renda e CSL. Então, nada com essa reforma do consumo mudou no que diz respeito presumido real, base de cálculo, base presumida, imposto de renda e CSL. O PIS e COFINS vai ser substituído pela CBS. Eu não recordo de clínica médica estar nas atividades que já receberam o regime especial, como energia, como É, você falou, locação, né, compra e venda de imóvel. o São que a atividades que gente têm tem regime que especial, advocacia, né, mas clínica médica eu não recordo, não. O que a gente tem para o setor de saúde em específico, e aí, de fato, a gente não tem para o negócio, modelo de negócio clínica, o que a gente tem é para atividades, né? A gente vai ter um regime diferenciado com a redução ali de 60% para alguns serviços de saúde, e de reduções de 60% ou 100% para medicamentos. Mas aí, focando no clínicas, existe um anexo na lei complementar, onde tem lá o NBE, o nome da atividade e o NBS daquela atividade. E aí o que o contribuinte tem que fazer é entender se a atividade dele está lá. Tem uma lista bastante considerável em relação a atividades médicas. O ponto que a gente chama atenção, por exemplo, é porque nem sempre a NBS que você está utilizando, o KNAI que você está utilizando, é o mesmo que está na lei complementar. E aí, eventualmente, precisa aí uma revisão do seu contrato social, do seu cartão CNPJ, para incluir, eventualmente, esses KNAIs. E alterar ali o NBS que você utiliza no seu documento fiscal. Mas é isso que a gente tem, é para o serviço em si, e não para atividade de clínica médica. Concordo aqui com o Alexandre. E aqui chegou agora do Alex Estrela também. Para quem importa, qual será o impacto? Nós já temos isso previsto? Em linhas gerais, tem se avaliado que para o comércio e para a indústria, a carga tributária final vai cair, tá? Esse é os estudos que a gente tem visto da economia, e que vai aumentar para os prestadores de serviço. Agora, sempre vai depender em relação ao prestador de serviço, da intensidade de mão de obra, como o Messi falou, que não vai dar crédito, né? Se o quanto vai ter de verticalização ou de terceirização.
Tá? Mas nas linhas gerais, ela seria mais gravosa para o serviço e implicaria numa redução para a indústria e para o comércio. Acho que é isso, né, Messi? Né? Vocês concordam? Esses são os estudos preliminares apontam para isso mesmo. Também. Bom, tem mais perguntas chegando aqui, mas o nosso horário também já está quase finalizando. Então, a minha proposta aqui é a gente vai fazer mais edições dessa, né? Essa foi a primeira voltada para o público contábil, BPO financeiro, conforme, né, com esse método aqui de bate-papo. Então, a gente vai puxar pelo menos uma vez por mês, eu acho que é bacana, e aí a gente já pode ir trazendo as dúvidas. E eu quero, né, já começar aqui finalizar, agradecer a Mércia, o Royer, o Alexandre, a Nilceia, mas antes de acabar, fazer aquela pergunta final para cada um de vocês. Quais seriam as considerações finais para quem, né, está aqui, para quem está, né, ouvindo tudo isso e que ainda tem muita dúvida, aquelas dúvidas que a gente ainda nem sabe que tem, né? Que quando as coisas começam a entrar em vigor, é que elas vão aparecendo, que vão surgindo. Então, vou começar pela Nilceia. Nilceia, quais são as suas considerações finais aqui, um recado que você quer deixar para essa turma que está ainda com bastante anseio do que vem por aí? Aline, eu diria assim, capacite o seu time, traga cursos, palestras, debates como esse, para que todos fiquem preparados para serem consultivos. Nós sabemos que o contador que se ocupe apenas do operacional não tem mais esse papel no Brasil com a reforma tributária. Então, para a empresa contábil continuar competitiva, ela precisa mudar a sua mentalidade de entrega. Parar de entregar a guia para o cliente pagar, entregar estratégia. Então, eu recomendaria, assim, capacite, invista em treinamento e, principalmente, invista em treinamento de inteligência artificial. Então, hoje nós temos o Roberto Dias Duarte, que se especializou em inteligência artificial para a contabilidade. Ele tem uma comunidade muito bacana. Eu recomendo que foque reforma tributária e inteligência artificial. A combinação dessas duas capacitações vai criar um diferencial para o contador do futuro. Obrigada, Nilceia. E aí você falou sobre cursos, falou sobre eventos como esse, e aí não posso deixar aqui de pegar o seu gancho e convidar também a todo mundo que está aqui na sala para ir na Conta Azul Com, que é a nossa conferência aqui da Conta Azul, que vai acontecer nos dias 5 e 6 de agosto, também em São Paulo, no Transamérica, e a gente vai focar muito também em inteligência artificial, em reforma tributária, em tudo isso. A gente vai colocar aqui o link já no chat para a gente falar um pouquinho também, para quem quiser, ainda não tem o ingresso, vale muito a pena, porque a gente está focando muito nisso também. Royer, suas considerações finais, por favor. Boa. Eu acho que faz muito sentido todo esse apontamento da Nilceia, né? E aqui, enquanto Conta Azul, né, o nosso compromisso é justamente reduzir esse operacional, né? Trazer mais simplicidade, simplificar o complexo. E a reforma, todo mundo deixou claro que aumenta o nível de exigência das empresas, do entendimento do negócio como um todo. Mas a tecnologia ela precisa apoiar toda essa transição e reduzir esse esforço para liberar o tempo das pessoas para isso. Então, a gente acredita muito que é essencial a conscientização das empresas, dos empresários, de que fazer tudo isso na mão, fazer alguma coisa em planilha, gerenciar algo do financeiro fora, se torna muito difícil tornar o sistema um aliado.
Então, a recomendação aqui é justamente tentar unificar, simplificar, olhar para os sistemas como formas de apoio para reduzir o gasto operacional, para justamente depois conseguir olhar com mais atenção o estratégico das empresas. Muito obrigada. Alexandre da Fonte, Passando o que falou, esse momento de mudança, acho que é um momento de muita oportunidade para a classe contábil, sem dúvida nenhuma. É, principalmente para aqueles que estão se informando, que estão atualizados. Estava conversando com o Felipe, quando a gente estava falando sobre esse evento. Esse Felipe, a gente vai falar sobre qual reforma, afinal, né? Porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tivemos a reforma dos dividendos nesse final de ano, que já vai demandar muito trabalho dos contadores, já no imposto de renda agora de 26, né? Muito dividendo foi declarado em 25 para manter a isenção. Então, em 26 já tem muito trabalho, em 27 também, né? A gente também tem esse corte de incentivos fiscais, né? Pega boa parte aí do presumido, que são atendidos pelos contadores, e diversos outros incentivos. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Então, é muito importante, tem muito tema para se falar a respeito, e momentos como esse são muito ricos, Karine. Então, estão todos de parabéns. Achei formidável participar com vocês e parabéns. muito obrigada. Mércia, finalizando então com você, suas considerações finais. Obrigada, Karine. Acho que vou repetir um pouquinho da minha fala anterior. Eu acredito que a gente tem que estar muito aberto a estudar bastante. Todas as vezes que eu leio um artigo, eu tenho uma dúvida nova, porque é uma legislação nova, é uma legislação que é lei, né, gente? Então, é interpretação. Então, sempre o cliente ele vai vir com dúvidas para a gente, e a gente tem que estar preparado para indicar, né, ali o caminho que a gente acha mais acertado. Eu estava até ontem gravando outra live com outros clientes e eles falaram assim: Nossa, toda vida que eu assisto uma apresentação sobre reforma tributária, eu tenho dúvidas novas. Eu fiz, ótimo, porque se não fosse assim. Tava errado. Então, assim, é realmente uma nova legislação, é tudo. A gente tá, né, construindo todo esse novo arcabouço. Os estados, eles têm sido muito abertos ao diálogo para entender. Então, assim, para os contadores aí que participam de associações, eu acho muito relevante manter as associações engajadas dentro ali nas discussões com a Secretaria de Fazenda. Porque é isso, acho que estudar e identificar onde é que estão as lacunas, né, da legislação, trazer soluções para o cliente e engajar, fazer com que os clientes engajem nessa reforma tributária. Acho que com isso, dentro de todo esse caminho, você acaba encontrando as oportunidades de produto também, como muitos aqui mencionaram, quais são os produtos, enfim. Mas acho que nesse caminho você acaba encontrando. Mas muito obrigada pelo convite, Karine. Obrigada, Alexandre, Nicéia, Alexandre Roya, pelo convite e pelas palavras. Acho que todo mundo trouxe aqui contribuições relevantíssimas e muito pragmáticas, né? Tipo, pensando mesmo no dia a dia dos clientes da Conta Azul. Sim, e eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês, né? A Mércia, a Royer, a Alexandre, Nilceia, vocês foram incríveis. Acho que a gente tratou um percentual bem pequeno, né, de tudo que a gente ainda tem que falar sobre reforma. Então, de fato, faz todo sentido a gente continuar com esses bate-papos aqui, né, até 2027, até toda a reforma ficar de fato efetiva. Então, eu quero agradecer também a todos os participantes, a todo mundo que ficou até esse horário, né, quase 6h30, e a gente está aqui querendo aprender. Invistam, né, como todos os nossos palestrantes falaram aqui hoje, invistam em inteligência artificial, em aprendizado, em estudo, em cursos, porque é isso que vai fazer a mudança, de fato, né, no dia a dia ali. Então, eu quero agradecer e desejar que todo mundo aqui consiga se enquadrar o mais rápido possível e que quem está à frente hoje, todo mundo que está aqui nessa sala, que possa também, daqui uns dias, começar a tirar dúvidas de outros, para realmente a gente começar a ser referência
nesse tema e se destacando perante o mercado. Então, parabéns também para todos vocês que estão aqui buscando esse aprendizado. Obrigada, gente. Ótima tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Carmen. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.